Olá, senador Casagrande. Qual o posicionamento do senhor sobre a emenda do o deputado Ípcio Pinheiro, aprovada ontem na Câmara? Primeiro, temos que reconhecer que o petróleo precisa ajudar a desenvolver o Brasil todo. E essa é a posição do Espírito Santo já há muito tempo. Mas o que a Câmara dos Deputados fez foi uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. Ilegalidade porque rompeu o contrato. Na hora que a emenda do Ípcio determinou, e foi aprovada na Câmara dos Deputados, de que já nas áreas licitadas também esses recursos seriam divididos, ou serão divididos, isso foi um rompimento de contrato. Os atuais contratos foram feitos com esse tipo de partilha, esse tipo de divisão. Então isso é uma ilegalidade. A inconstitucionalidade está relacionada ao artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, que diz que os estados produtores e municípios produtores serão beneficiados com a quantidade de petróleo, com a exploração de petróleo de suas terras ou da sua plataforma continental. Então, precisamos considerar isso no Senado. A matéria foi aprovada na Câmara, ela vai para o Senado. Essa emenda do deputado Ípcio também não considerou os investimentos necessários dos estados produtores, dos municípios produtores. Na hora que você tem a cidade do petróleo e do gás, muitas pessoas se deslocam para essas regiões, exigindo da administração pública investimento em saneamento, em rede de água, em calçamento de rua, em asfalto, em postos de saúde, em escolas, em compensação ambiental, né, que a riqueza do petróleo tem que financiar isso. Então, por isso que a Constituição diz que há uma necessidade de um retorno dessa riqueza para estados e municípios produtores. Então, temos que ter um tratamento diferenciado. Espero que no Senado, que é a casa da federação, do equilíbrio federativo, a casa dos estados, nós possamos ter mais equilíbrio do que a Câmara teve nesse assunto. E no entendimento, busquemos uma saída que ajude o Brasil, que ajude os estados não produtores, que ajude os municípios não produtores, mas que preserve os interesses de estados como o Estado do Espírito Santo, o Estado do Rio de Janeiro e dos municípios produtores desses estados. O senhor tem uma avaliação de como vai se comportar o presidente Lula? O presidente Lula já disse que se a emenda do Ípcio for aprovada, também no Senado, ele vetará essa emenda. E se ele vetar a emenda, para essa emenda ter validade, o Congresso tem que derrubar a emenda. E o Congresso pode fazer isso, derrubar o veto, desculpa. Né? O Congresso pode derrubar o veto. Mas não significa que isso vai ser um assunto encerrado, porque se isso acontecer, naturalmente nós veremos a justiça, né, questionar a inconstitucionalidade e a ilegalidade, tá certo? Da medida aprovada. Então, corre também o risco dos estados não produtores de ficarem sem nada, porque se houver uma decisão da justiça ou um veto do presidente, a regra fica valendo a regra atual, que é benéfica aos estados e municípios produtores e maléfica, naturalmente, aos estados e municípios não produtores. Neste caso, o melhor conselho é o conselho do entendimento. É muito mais adequado um bom acordo do que uma disputa. Muito obrigado, senador.